Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite de compor essa mesa, essa conversa. Agradecer à comissão organizadora, à turma toda da produção e dizer que é uma alegria imensa compor a mesa juntamente com a Gabriela e com a Bia. Realmente fico muito feliz aqui. A gente está juntinho aqui nessa conversa. E o que eu vou apresentar uma fala muito breve, muito rápida. Vou ler um texto que na verdade são anotações, apontamentos de uma viagem que eu fiz à Indonésia e fiquei na Indonésia por 2 meses e realizei uma espécie de diário de bordo, que é o que eu vou ler aqui para vocês, e um filme de 9 minutos que eu vou apresentar após a fala. Então, acho que é isso. Bom, e agradeço a Ana Paula por ter impresso o texto agora há pouco para mim. Primeira leitora crítica. Tem até um comentáriozinho aqui. Bom, há muitas formas de entrar nos lugares. Ontem, lá de cima, avistei uma cratera escancarada que parecia que ia nos sugar para o seu interior. Eu estava completamente hipnotizado pela força daquele buraco. Nem mesmo o informe do piloto acerca da pena de morte aplicada às pessoas que desembarcassem com drogas naquele país foi capaz de desviar o foco de minha atenção. Logo entendi que o buraco situava-se no topo de uma montanha e que era um dos muitos vulcões que por ali existem de forma ativa. Há muitos modos de adentrar os lugares e também de sair deles. A Indonésia é o lugar mais longe aonde já estive e sinto que dos muitos modos que entrei ali, 3 são mais marcantes. O primeiro, quando ainda muito novo, eu assisti aos documentários de surf filmados em Java, na praia de Watu Karung, em Sumatra, nas ilhas Mentawai, ou nas praias de Uluwatu, Padang Padang, situadas em Bali. O corpo se contorce, projeta-se para frente, para trás, ginga conforme o fluxo de água sobre o qual desliza. A onda dobra sobre si, a onda dobra sobre o corpo. É preciso saber desenhar a linha para melhor aproveitar a força da onda. Fazer a leitura da onda, como dizem os surfistas. Lê-la com o corpo, numa espécie de dança. Corpo, mar movente, corpo, onda, corpo. Sabedoria surfista. É também por Bali que minha segunda entrada na Indonésia se deu. O que há de curioso, de fato, em todos aqueles gestos, atitudes angulosas e brutalmente interrompidas, modulações sincopadas do fundo da garganta, frases musicais que acabam logo, voos de éritros, ruídos de galhos, sons de caixas ocas, rangidos de autômatos, danças de bonecos animados, é que, através desse labirinto de gestos, atitudes, gritos lançados ao ar, através das evoluções e das curvas que não deixam inutilizada nenhuma porção do espaço cênico, surge o sentido de uma nova linguagem física baseada nos signos e não mais nas palavras. Essa era a passagem grifada em uma xerox que eu achei jogada na rua. Folhas soltas, não tinha começo e nem fim. Eu tinha meus 16 anos e fiquei tomado por essa passagem de texto que recortei e colei na contracapa do meu caderno. Apenas 2 anos depois, descobri ser um texto sobre o teatro de Bali, escrito pelo Arthur. A terceira entrada, já mencionada, na Indonésia, deu-se quando fui tragado, sem volta, pelo olhar da cratera do vulcão. Nas 2 primeiras noites, em Yogyakarta, sonhei que saltava de ponta cabeça no interior do Merapi. Jamais me ocorrera anteriormente de sonhar o mesmo sonho 2 noites seguidas. Parar na beira do abismo, sentir a dilatação das bordas, encarar o buraco. Esperar o magma, pastoso e vermelho, subir lentamente. Encarar novamente o buraco, prestes a me devorar. Dilatar o pulmão e perceber as cinzas vulcânicas como pequenas lâminas dilacerantes. Flexionar as pernas. Ser visto pela última vez pelo buraco, prestes a me tragar. Impulsionar o corpo. Saltar e perceber o movimento da queda. A pele carbonizando, a visão turvando,
as unhas se desprendendo dos dedos, o cheiro de cabelo queimado. A sabedoria surfista, o teatro balinês e o corpo que salta. Ei, Clarissa, sim, ontem mesmo vi que o nome do vulcão é Merap, Gunung Merap, a Montanha de Fogo. Ano passado, realizei um trabalho na Cidade do México acerca dos terremotos que ali ocorreram e agora parece que tenho sido convocado a me aproximar dos vulcões. Te mando notícias e nos vemos em Singapura. Beijos, Yuri. Acordei hoje de madrugada ao som de um canto repetitivo e estridente que foi ampliado pelos alto-falantes posicionados em cima das mesquitas. E elas, as mesquitas, estão por todos os lados. Voltei a dormir e acordei com outro som igualmente repetitivo, mas desta vez familiar. A melodia de uma lambada conhecida entre nós. Durante o caminhar inebriado pelo descompasso do fuso no corpo, ouvir inúmeras vezes, chorando se foi, é uma espécie de porto seguro. Ilhas Batu, Sumatra, Ilhas Linga, Bornéu, Celebes, Ilhas Caioa, Halmahera, Ilhas Jeb, Dali, Manuco, Painaitã, Sangian, Tingil, Tundá, Umang, Ilha Cambim, Pulau Bidadari, Pulau Bira Bessar, Pulau Lancong Bessar, Pulau Payung Bessar, Pulau Pramuca, Pulau Quelapa, Pulau Macam Bessar, Pulau Arapã, Ilha Midai, Cariá, Queló, Cotoque, Onrust, Ilha de Sub, Pantara, Pulau Pelange, Sebira, Sepá, Pulau Paritindum, Ilhas Canjean, Airabu, Gemanja, Mumbur, Siatã, Mataque, Tarempá, são algumas das 17 mil ilhas da Indonésia, sendo as 7 primeiras que citei atravessadas pela linha do Equador. O clima, portanto, equatorial tropical, faz com que muitas vezes nos sintamos um pouco familiarizados com o lugar. A plantação de banana em frente à casa, o café, a melodia da lambada, as galinhas no quintal, as motos de um lado para o outro, as pequenas vendas que magiam as ruas. Mas, se a vista frontal é a da plantação de banana, na janela dos fundos se vê uma plantação de arroz, onde a presença de senhores e senhoras, com seus chapéus em formato de cone, serve de contraponto. Ou, mais que contraponto, essas paisagens potencializam a sensação que me arrebata a todo momento. Por um lado, o mecanismo do reconhecimento, como forma de manter uma certa organização do corpo e de suas relações diante de uma radical diferença. Por outro, essa radical diferença dilatando continuamente o buraco do vulcão. Hoje fomos ao Merap, caiu uma chuva torrencial, o que nos impossibilitou de chegar tão próximo quanto eu gostaria. Mas, no misto de sorte e insistência da minha parte, conseguimos achar uma pequena casa que opera como um dos muitos centros de controle deste vulcão. Achei curiosa a tradução. Esse é o centro de controle do vulcão, como foi me dito, né? E um vulcão tem controle? Me perguntei. Claro, tratava-se de um centro de monitoramento e observação. Eram 2 pequenas salas, um sismógrafo, alguns rádios, monitores de onde se podia ver o fluxo dos rios da região. Algumas fotografias de erupções passadas, estudos e esquemas, como diagramas, colados à parede. Um equipamento semelhante a um telescópio nos permite chegar o mais próximo, até então, do topo do vulcão. Como essa, muitas outras casinhas se espalham pela montanha de fogo, cada uma com um funcionário que faz atentamente a inspeção do Merap. Agora há pouco, Alves, que tem sido um dos meus assistentes por aqui e que recém chegou do Timor-Leste, disse para mim que gostava muito de Robert Bresson e que acabara de ler o Notas sobre o Cinematógrafo, e o citou. 2 pessoas que se olham dentro dos olhos não veem seus olhos, mas seus olhares. Antes que eu pudesse comentar, ele emendou a assertiva, fazendo um segundo comentário. Mas eu gosto mesmo de música brasileira. E seguiu cantando um trecho de uma música composta por Joel Marques, mas que ficou mais conhecida no Brasil no começo dos anos 90, quando foi gravada pela dupla Leandro e Leonardo. Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar, olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. O outro, não aprendi a dizer adeus, então não sabe que não sabe. Não, vamos cantar. O outro inquilino, que na verdade tem casa própria situada dentro do banheiro,
é um maribondo que sempre sai de sua casa para me observar. E é curioso, pois eu não consigo fazer cocô com ninguém me observando. E ele parece saber disso e me encara de maneira intimidatória ou pelo menos constrangedora, como se dissesse: eu já estava aqui, você chegou depois. É você o intruso. Comecei também a observá-lo e a sua casinha estava com poucos favos no início de minha estadia na casa. Passei a ser um pouco mais invasivo e filmá-lo, ainda que rapidamente, todos os dias. A feitura da casinha e o meu olhar para ela tornou-se uma espécie de metrônomo. Alves, um amigo do Timor-Leste, me fez passar os últimos 2 dias ouvindo música sertaneja com a maior alegria. Na última ida ao Merap, dormimos no pé da montanha e no dia seguinte alugamos um jipe e conseguimos chegar bem perto do vulcão. Ele expelia uma fumaça densa que, por conta da direção do vento, não nos ameaçava. Agora, no maior centro de observação do Merap, com inúmeras salas e tecnologias, com câmeras apontadas para o interior da cratera, a densidade da cinza vulcânica transmuta, na lâmina de vidro do microscópio, de uma fagulha para um caleidoscópio. Os laboratórios são silenciosos, são quase como mosteiros em que a ciência é sagrada, templos. E depois do silêncio vem um cheiro das substâncias químicas potencialmente tóxicas. E o silêncio só é quebrado com o solo tilintar dos vidros dos tubos de ensaios e pipetas. Contei para Kolick, o geólogo que me receberam no centro de observação dos vulcões, o meu desejo de ser ainda mais invasivo com o inquilino do banheiro, que me desafiava nas horas de minhas necessidades. De usar, quem sabe, um desses microscópios para observar o interior dos favos que começavam a se multiplicar. Kolick riu e disse que, muito provavelmente, parte da casa do maribondo continha cinzas vulcânicas. Sobre o microscópio, devo confessar que ando encantado com alguns relatos de seus primeiros usos. Retirei um fragmento de cortiça extremamente fino e, como era um objeto claro, coloquei-o sobre uma lâmina negra. Projetei a luz sobre esse fragmento com o auxílio de uma lente plana convexa, espessa, e vi com nitidez extrema que este fragmento era inteiramente perfurado e poroso, muito semelhante ao favo de cera de abelha. Palavras de um biólogo inglês, Robert Hooke, ainda do século XVII. Envio a Vossa Excelência uma luneta para ver ao perto as coisas mais pequenas. Demorei a enviá-la porque ainda não estava perfeita e tive dificuldades em perceber o modo de trabalhar perfeitamente as lentes. Contemplei muitos animais pequenos com admiração infinita. A pulga, por exemplo, é absolutamente horrível. O mosquito e a traça são muito belos. E foi com enorme contentamento que vi como as moscas e os outros pequenos animais conseguem subir pelos espelhos. São as palavras do Galileu quando descobre que a luneta astronômica podia ser usada como um microscópio. Essas passagens estão no livro da Monique Sicard, A Fábrica do Olhar, Imagens de Ciência e Aparelhos de Visão, século XV ao século XX. Em Icó, cidade do interior do Ceará, há um coletivo chamado Chá das 5. Eles são muitos, incontáveis, andam em bando. Se multiplicam em cima das motos, ateiam fogo aqui e ali, bebem nas calçadas, em rituais pagãos, nos bares de beira de estrada. Fazem performance, tocam, dançam e riem alto como hienas. Entendi, em Icó, um pouco melhor a força do bando, este modo de pertencer ao lugar, opondo o lugar à baila. As motos zigue-zagueiam a cidade de Icó, desviando das juras de morte dos, ainda, coronéis do sertão. Reflexo do sol sobre a longa faixa de areia branca, aproximadamente 35 graus, mar azul turquesa, 4 corais na esquerda, cada coral com muitas aberturas, um exoesqueleto poroso, algumas algas presas aos corais, pequenos crustáceos, cada qual com 10 patas, 2 pares de 5 patas, sendo a metade à esquerda e a metade à direita, cada pata possui um tamanho diferente e as 2 patas dianteiras são mais desenvolvidas. Céu completamente sem nuvens, uma falésia esbranquiçada com frechas longitudinais, alaranjadas, plantas tropicais de folhas fibrosas. Uma mulher de burca, meias e luvas pretas, tecido pesado e rugoso, uma tela sobre os olhos. Mergulha no mar, permanece por alguns minutos e desaparece. A Indonésia é a nação muçulmana mais populosa do mundo. Deslocar o diário de uma pessoalidade. Assistindo hoje às poucas imagens em vídeo que fiz até então, identifico rapidamente as que são, vamos dizer, reconfortantes. São âncoras onde pareço apenas constatar e reconhecer as semelhanças entre os lugares. Outras são da ordem do deslumbre,
trespassaram pelos clichês de um olhar estrangeiro. Há algumas, não muitas, mas justamente as que mais me interessam, que abrem uma terceira via. Não são âncoras, mas antes derivas. Não são comparativas e, quiçá, desmontam as armadilhas do reconhecimento. Olhar e como olhar para as supostas desimportâncias. A sensação de que as imagens, elas próprias, fundam um lugar no momento mesmo em que são produzidas. Não é um território seguro, pois podem se esvair. Não é um território já dado, pois que é o não saber que pauta o olhar. Há um certo estrabismo, um olhar sem centro que essas imagens performam. É a Clarice, desta vez a Lispector, que diz: cuidado para não usar subrepticiamente uma nova terceira perna que em mim nasce fácil como um capim, e a essa terceira perna protetora chamar de uma verdade. Faz um mês que aqui cheguei e hoje comecei a montar o meu trabalho com o Rude, o montador. Nós não nos entendemos muito bem por conta do idioma. Eu não falo Bahasa Indonésia e tampouco javanês, Rude não fala português. Mas nós nos entendemos muito bem por outras vias que tivemos que inventar. Criamos um jogo, montamos rascunhos, esboços, desenhos, cantamos, lemos cartas um para o outro. Num primeiro momento, mais pelas texturas da voz e menos pelo significado das palavras, fomos pensando os ritmos, a composição do texto e imagem. Reescrevo partes, leio e gravo no meu celular áudios de WhatsApp que compõem o filme. Para mim, a primeira imagem, não necessariamente a do começo, era o plano de uma mão centralizada que examina não sabemos exatamente o quê. Mais à frente, um par de mãos insinua o boom de uma erupção. A casa do maribondo, também centralizada, que avizinha-se ao microscópio e ao coral do fundo do mar, imantam-se numa espécie de exercício formal de montagem. As imagens não ilustram o texto e nenhum texto serve de amuleto para as mesmas. Antes de ontem, assisti uma apresentação de teatro de sombras, wayang, como eles chamam, acompanhada por uma orquestra de gamelão. Os movimentos são lentos e o teatro pode durar toda a madrugada. A experiência do tempo, ralentado à enésima potência, que cria um campo de força e uma espécie de cumplicidade entre o público e as marionetes animadas. Ontem fui a uma apresentação de flautistas japoneses com músicos indonésios que tocam os ditos tradicionais instrumentos javaneses, os intervalos prens, grávidos. Hoje, acabo de chegar de um concerto de noise, onde muitos dos músicos misturam sintetizadores a instrumentos como o gamelão, sem nenhum pudor. Nem sequer pensam em profanação, visto que entenderam, ou melhor, nos ensinaram, a importância dos silêncios cortantes, mas também dos ruídos. O bailarino da ópera da cidade, o personagem de Kleist, dizia que os bailarinos interessados em se aperfeiçoar tinham muito que aprender com a pantomima das marionetes. Cada movimento, dizia ele, tinha o seu centro de gravidade. Bastava controlá-lo a partir do interior do boneco. Os membros, que não passavam de pêndulos, seguiam por si mesmos, sem nenhuma intervenção mecânica. Ele acrescentou que esse movimento era muito simples, que cada vez que o centro de gravidade se deslocava em linha reta, os membros descreviam curvas, e que, frequentemente, quando balançado casualmente, o conjunto entrava numa espécie de movimento rítmico que se assemelhava à dança. Na moto, sigo a melodia de Chorando Se Foi, tocada pelo vendedor de picolés. Na lambada, os corpos se desmontam, saem dos eixos. O movimento pélvico faz o corpo saltar para fora dele, desorganiza as estruturas. É o pé que pensa, o olho que dança, a cintura que guia. E, sozinho ou em bando, o centro de gravidade se espraia. Nunca estive tão longe e pareço estar orbitando sem centro atrator. Aí eu pediria para botar um vídeo de 9 minutos agora para a gente ver aqui.
Nunca estive tão longe, mas todas essas motos nas ruas, e eu na garupa de uma delas, ao lado de Ruth, Munif, Alves, Rodrigo, Han, Daniel, Abi, Adelina, me fazem lembrar de algumas pequenas cidades do interior do Ceará. Mais especificamente, me reconectam a Icó e as motocicletas dos coletivos Chá das 5. A camisa é quase a mesma. A sensação do mormaço que oferece resistência à passagem do corpo também, quase. Motores zoadentos anunciam a nossa chegada. O clima, por estarmos lá e aqui próximos da linha do Equador, os pequenos comércios que margeiam a estrada, a vegetação tropical e até mesmo a luz do entardecer, tudo parece familiar. Nunca estive tão longe, mas parece dar voltas no norte ou no nordeste do Brasil. Esses lugares que são muitas vezes mais distantes do que o lugar mais longe onde já estive. Após a baforada no meu rosto, lembro-me que cresci em Fortaleza, cidade no nordeste do Brasil, em um prédio cuja garagem reservava um pequeno depósito para cada apartamento. Era onde guardávamos as bicicletas, os skates, alguns móveis antigos. Guardávamos também coisas inutilizadas, quebradas ou sem serventia. O quartinho das sobras, dos restos, mas também o esconderijo de nossa primeira caixa de gudangarã, o cigarro de cravo que por aqui tanto se fuma. Certo dia, o maço, que tínhamos fumado apenas 1 ou 2 cigarros e sequer conseguimos aprender a tragar, apareceu ao lado do rádio-relógio sobre o criado mudo do meu avô. Jamais se falou nessa aparição. Desde então, o cheiro do cravo é a memória daquele criado mudo de madeira encarnada, que parecia ter sido projetado para receber um pequeno relógio e nada mais. A caixa, vermelha com dourado, era claramente uma intrusa que desmontava a simetria existente entre o móvel e o relógio. Fora de lugar, ela era sobra naquela composição. O rádio-relógio era retangular, branco, com números vermelhos, onde cartelas se sobrepunham e produziam ruído. Um rádio, um metrônomo, um relógio. Por aqui, sem ponteiros e com um fuso horário ao avesso, tenho medido o tempo observando o maribondo construir a sua morada. Aos poucos, foi tomando forma o primeiro favo, depois mais um, e outro mais. Enquanto isso, ao som das mesquitas se mistura a melodia do vendedor de picolés. Melhorando se foi. Num desses becos, sempre labirínticos entre aqui e Có, passa como num lampejo o pulverizador dessa melodia. Era o final dos anos 80, e nesse mesmo prédio, um grupo de pré-adolescentes contrataram um professor particular para dar aulas de lambada. Com o auxílio de cabos de vassouras que lhes atravessavam as costas, erguiam os corpos. O artifício forçava o posicionamento ideal para que apenas a metade inferior do corpo se movimentasse. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de amor que um dia não soube cuidar. A recordação
assemelhava a marionetes cujas dobradiças articuladas imitavam seus membros inferiores. Dançar é também produzir um corpo. O corpo que dobra e desdobra, o bicho da Alicia Clark, uma performance atacada, uma exposição censurada, a onda neofundamentalista, o golpe, os golpes diários. Chegam as notícias do Brasil e, pela velocidade que tem se alastrado a intolerância por lá, a sensação por aqui é de que anos se passaram. Violência presente, como muitas vezes velada, na história do Brasil. Na realidade, o mundo nunca melhora. O mundo, ao contrário, pode piorar. Isso sim. É por isso que é necessário lutar continuamente. Talvez o mundo não piore nem melhore. Ele simplesmente aconteça sem parar. E nem nos damos conta disso. Dançar é também produzir um corpo. E eu não cesso de me perguntar: que corpo estamos produzindo? Tudo parece familiar e tudo me escapa. A tentativa de reconhecimento fraqueja quando a diferença nos interpela. E para que esse conforto das terceiras pernas torne-se inoperante, não é preciso que nada grandioso nos confronte. Entre as ruínas de um templo hindu, 4 mulheres se aproximam de mim, põem-se ao meu lado, erguem o braço e batem uma selfie junto a mim. Uma após a outra, o mesmo procedimento. Sem falarmos a mesma língua, elas desaparecem antes mesmo que eu pudesse entender o que se passou. Fata Morgana é um nome possível para designarmos as miragens decorrentes das inversões térmicas. Aqui, junto às 4 mulheres, e justamente por conta de suas presenças voláteis, desapareceu também o mecanismo de defesa do corpo amparado na identificação e no reconhecimento. Como miragem, o nunca estive tão longe, mas tudo parece tão familiar, se esvaiu. Foi desautorizado numa espécie de entendimento radical do corpo, do meu inalienável lugar de estrangeiro. O exótico sou eu. Tenho sonhado bastante, mas o sonho de hoje foi especialmente perturbador. Sonhei com um dinossauro que arrancava com os dentes o topo de uma montanha. A brutal mordida destampava um vulcão aparentemente inativo. Enquanto eu abro aqui, rapidinho, queria aproveitar o sonho do Yuri para dizer que eu nunca sonho sobre nada que está acontecendo no mundo. Eu sempre tenho a impressão que é uma dupla vida, porque nunca tem relação, o meu sonho nunca tem relação com o que está acontecendo. E antes de ontem, um dia antes de começar aqui esse evento, esse encontro, né, eu sonhei que estava em meio a uma espécie de rave, de uma feira, algo assim, e que do meu lado estava uma pessoa com a qual eu nunca também havia sonhado, né, Gabriela? Chico Buarque. E eu chamava a atenção de todo mundo para ouvir o Chico Buarque e ninguém ligava para isso, né? Então, um pouco, talvez isso dissesse pela primeira vez na forma de uma matéria onírica, né? O quanto que eu tento
racionalizar e organizar as coisas, né? Então, depois de uma fala super, né, na pele, no corpo, eu vou apresentar um trabalho que, mais uma vez, é também uma tentativa de organizar algo, que eu não sei o que é, mas que eu me sinto sempre na obrigação e na urgência de organizar. E, no geral, para produzir um pouco disso que acontece aqui, que é a ideia não só de fazer um evento acadêmico para responder determinadas expectativas, mais acadêmicas, mas, sobretudo, para reunir aquelas pessoas que nos afetam pelas suas falas, pelos seus gestos, né? Então, eu queria muito agradecer que nós estamos aqui reunidos. Bom, esse texto que eu vou apresentar aqui, uma tentativa de organização de alguma coisa, não é? Mais uma vez, ele está dedicado a duas pessoas que eu tenho um profundo amor por elas. E o meu amor pelas pessoas passa pelos gestos, né? Pelos gestos que ela elabora ao longo da vida, e, sobretudo, pelos afetos e pela admiração, né, que eu tenho por elas, que é o Alexandre Veras e a Fran Teixeira, que são duas pessoas que trabalharam comigo, com a ajuda maravilhosa da grande produtora linda Camila, não é? Num trabalho que eu vou apresentar para vocês, que se chama justamente Trabalho N-1, ou menos 1 não, sempre faço essa ligação, porque era para ser algo como -1, mas é N.1, para fazer relação com outras questões teóricas, né? Da N-1. Bom, então é para eles, vai para eles e para todos nós. Ele chama Gestos, Repetições, Esvaziamentos, e eu criei um subtítulo para ficar mais compreensível, que se chama Sobre os Aprisionamentos dos Corpos e o Corpo no Cinema. As questões introdutórias que eu gostaria de fazer, eu vou fazer rapidamente, depois a gente também vai ver o exercício, né, que para mim é sempre exercício, sempre que eu realizo alguma coisa é por conta de uma questão teórica que me impulsiona a realização, né, e então vou começar por elas. Começo ali para dar tempo, né, Camila? Quando Artaud se refere ao corpo sem órgão, está, mais que tudo, nos apontando para a existência dos corpos aprisionados, contra os quais é urgente convocar as forças da liberdade. Um problema que é também de Deleuze e Guattari, expresso no texto, que tem por título Como criar para si um corpo sem órgãos, com ponto de interrogação mesmo. Que é parte, esse texto, do programa Mil Platôs e pertence ao projeto de criação de uma filosofia prática a partir da ética de Spinoza. Mais que uma resposta à pergunta que dá título a esse texto, encontramos uma concepção cinética do corpo, uma definição de corpo por relações de movimento e repouso, um corpo com poder de afetar e de ser afetado. Cito Deleuze e Guattari. Um corpo afeta outros corpos ou é afetado por outros corpos. Desculpe, um corpo afeta outros corpos ou é afetado por outros corpos. É este poder de afetar e de ser afetado que define um corpo na sua individualidade. Não há nessa proposição, nessa individualidade, fecho a citação e aí passo a pensar sobre ela. Não há nessa proposição nenhum desprezo ao corpo orgânico, como sugere o conceito de corpo sem órgãos. A expressão tomada de um texto de Artaud pretende uma concepção mais alargada do corpo, não limitada ao organismo nem ao corpo humano. O que se pretende é uma concepção do corpo constituído por uma multiplicidade de outros corpos. O corpo sem órgãos é um corpo preenchido por variações de intensidades. Nesse sentido, faço dessa fala uma conversa sobre as inscrições do poder sobre os corpos, aqui dialogando com um campo de pensamento que identifica o aprisionamento dos corpos como fundantes das sociedades de controle,
e, em seguida, né, como segunda questão a ser conversada aqui, dizer algo sobre o corpo no cinema, a partir principalmente de um exercício que fizemos junto a Alexandre Veras e Fran Teixeira e a Camila, na realização de um filme intitulado Trabalho N.1, fundado que foi sobre a gestualidade dos corpos na cena. De início, gostaria de reafirmar que estamos submetidos, né, afirmar isso que vai para o corpo do trabalho, que estamos submetidos a um violento e cruel aprisionamento dos corpos, sem nenhum disfarce, que se constitui como a maior das instâncias de poder em nossas sociedades. Os corpos dos refugiados, dos negros, dos pobres das periferias do mundo, das mulheres, dos povos indígenas e das sexualidades não autorizadas, são corpos cuja vida não tem valor algum. O poder sobre a vida, tal como afirma Agamben, produz vidas em estado de sobrevivência, e isso se confirma de Guantánamo à África, das fronteiras amuralhadas aos milhares de corpos que boiam no Mediterrâneo, dos morros sob intervenção do Exército Brasileiro, que vasculha mochila de crianças negras a caminho da escola, as chacinas do Curió Messejana, em Fortaleza, e do Forró do Gago, em Cajazeiras, no Ceará. Retomemos Artaud, agora para falar sobre a dramaturgia dos corpos. Artaud propõe desfazer gramáticas, mobilizando todo o corpo e dando às palavras o sentido que as crianças a elas conferem, que, segundo Peter Paul-Pelbar, se encontra na forma do prazer pulsional, na experimentação das materialidades e das pulsões, na linguagem vivida como um dispêndio gestual, na jubilação muscular, polifônica e rítmica, onde os sentidos vêm secundariamente. Ao invés de deixar planar os sentidos nas superfícies incorpóreas das coisas, abre-se ao desejo imperioso de deixá-los encarnar nas superfícies dos corpos. Em seu teatro da crueldade, Artaud rejeita não somente as características do teatro tradicional, da representação, mas também, de modo geral, a racionalidade da sociedade ocidental, propondo as bases para um novo teatro e para uma nova maneira de apreensão do mundo, que remeta ao nível pré-verbal da psique humana. O termo crueldade se refere aos meios pelos quais o teatro pode abalar as certezas sobre o mundo, iniciando pela própria linguagem. Artaud propõe um teatro físico, cuja centralidade está na experiência do corpo. E aí eu me pergunto, em que medida a proposição de Artaud pode nos ajudar a pensar o corpo no cinema? É evidente que as proposições feitas por Artaud se dirigem ao teatro, por exemplo, com a interação entre públicos e atores, o fim da divisão do palco e da plateia, que entre nós é bem conhecida, essas duas práticas, né, no teatro do Gé Celso, do Teatro Oficina. No entanto, os textos de Artaud e do teatro físico têm consequências diretas no cinema, em obras e nas artes contemporâneas, em obras fílmicas e nas artes contemporâneas. Deleuze fala de um cinema-corpo, tendo John Cassavetes entre os realizadores que trabalham com esse tipo de cinema. Cassavetes afirma não dirigir seus atores e que o seu trabalho é o de suscitar neles o contato com suas forças inconscientes e o abandono do domínio da consciência. É a própria reverberação do pensamento de Artaud quando ele propõe fazer ou desfazer o teatro, em vez de retornar a textos definitivos e sagrados. Cito Artaud, abro aspas. É preciso romper a sujeição do teatro ao texto e reencontrar uma espécie de linguagem única entre gesto e pensamento. É o que Deleuze
diz sobre o cinema do corpo, cito Deleuze, não que o corpo pense, mas, obstinado, teimoso, ele força a pensar, e força a pensar aquilo que se furta ao pensamento, que para ele é justo a vida. A vida não será mais forçada, nesse tipo de proposição, a comparecer diante das categorias do pensamento. O pensamento é que será lançado nas categorias da vida. As categorias da vida são, para Deleuze, precisamente as atitudes do corpo e suas posturas. Voltemos, então, ao corpo aprisionado de que fala Arthur. Somemos a ele toda uma elaboração teórica que surge desde Foucault, Nietzsche, Deleuze, José Gil, Peter Paul-Bach e tantos outros que constituem essa teia de pensamentos em torno da defesa da diferença como o primeiro, ou seja, a diferença contra o modelo da representação, que é a grande questão, me parece, de todo o pensamento desse conjunto, dessa teia de articuladores desse pensamento. Juntemos ainda esse pensamento às artes do cinema e, sobretudo, às artes da cena. O que aparece como apenas um vínculo entre filosofia e artes, uma espécie de conjunção, né? Filosofia e artes, é um engano. As artes, elas mesmas, são produção de pensamento. No caso do cinema, e nos termos de Deleuze, pensamentos mobilizados pelas forças do movimento e da duração, enquanto a filosofia elabora conceitos através de interlocuções, por exemplo, a arte, a dança, o cinema, a pintura, o teatro, cabe, então, um trabalho com as configurações sensíveis da matéria. É nesse sentido, e nesse sentido são essas matérias pensantes. Passemos, então, a um exercício, realizado por nós. E aí gostaria de apresentar aqui, né, esse exercício, que eu chamo de exercício, né, não chamo de uma obra no sentido da obra artística, no sentido de... não é esse o meu impulso inicial, né, mas que uma obra, ou talvez menos que uma obra, né, ou entre essas duas coisas, esses dois estados, se fez para mim como um método de trabalho, um investimento de pesquisa. Não se trata de um exemplo, até porque não é um exemplo, é um exercício. Não se trata de um exemplo, até porque haveria milhares de outras obras muito mais significativas que poderiam ser muito mais exemplares para aquilo, para isso que eu estou tentando elaborar aqui. Efetivamente, tomar o fazer fílmico como um método de pesquisa e como uma forma de elaboração do pensamento. Para mim, esse é um exercício que eu tomo, né, como uma espécie, como um movimento em direção a um método de pesquisa e como uma forma de elaboração desse pensamento. A pergunta que foi mobilizadora desse exercício fílmico era de como esvaziar todo o sentido lógico, o sentido operacional das gestualidades dos corpos em cena. Nesse trabalho N.1, tento criar uma espécie de dramaturgia de movimentos corporais ligados aos afazeres diários, contínuos, repetitivos, buscando, através dessas gestualidades, submetidas que são ao controle, às normas e aos poderes inscritos nesses fazeres, criar uma espécie de esvaziamento do próprio movimento. Deslocar do lugar do trabalho, sobretudo um tipo de trabalho que é bastante desconsiderado e invisibilizado, o constituindo o trabalho como um ato sem finalidade, pondo em causa o sentido último do mundo do trabalho e da produção. Aqui não interessa ao filme representar os gestos implicados no trabalho, mas construir com esses gestos e na sua repetição o seu esvaziamento,
para criar despropósitos e irrazoabilidades. Trabalho N1 é um filme realizado em um único plano sequência, em um plano geral, frontal e fixo, durante 15 minutos de um entardecer, à beira do mar, onde um grupo de homens e mulheres, atores e performers, alguns isolados e outros por grupos, entram em tempos distintos, ocupam o quadro e executam a tarefa de lavar o mar. Foram criados procedimentos em relação à cena a ser construída, um tempo de permanência de cada ator na cena, um desenho do espaço a ser ocupado e uma partitura de ações: lavar o mar, enxugá-lo, esfregar suas águas, lançá-las de volta. Tratava-se de um esforço sem resultados, pela negação de uma razão que subordina os corpos às operações do poder, isso que Foucault chamou de disciplina, que são os poderes inscritos em corpos e subjetividades. A cena filmada faz uma oposição ao corpo do trabalho como no estado de adequação e sofrimento. Ele se opõe a isso, ele sequer se opondo a isso. É uma tentativa de redesenho dessa geografia perversa na qual estamos confinados, numa espécie de delírio coletivo, através dessa comunidade de homens e mulheres quaisquer, sem finalidades. Uma dramaturgia que se quer próxima do plano elaborado por Artaud de purificação, para gerar um novo corpo que não é nem humano, nem metafísico, e que busca uma forma de afirmar o mundo como lugar da existência e da vida. É uma cena constituída por seres insignificantes, sem glória, e por isso mesmo surgem como existências fulgurantes, embora inessenciais. O que mobilizou este trabalho foi a produção do esvaziamento dos gestos, por isso a proposição, inclusive, de projeção em loop, que é um tipo de temporalidade que se inscreve na imagem e que nos permite ver as profundas transformações que ocorrem com o mesmo. Não há nessa gestualidade qualquer sentido fabril, embora exista um primeiro impulso em direção ao trabalho repetitivo e alienado do modo de produção industrial. A cena se faz por corpos em estado de esforço, mas há algo de descompromisso, um certo estado de devaneio, de desvario dos corpos. Os atores entram em cena, como eu já falei, em momentos distintos, às vezes agrupados, outras de forma isolada, ocupam o espaço por aproximações e distanciamentos em relação aos demais e também em relação aos fluxos das águas do mar. Os atores não estão abandonados, e aí eu lembro, não atores, né, mas um objeto de um filme do Abbas Kiarostami, que se chama Five, onde vemos a esmo, né, num filme também, num plano sequência, em que pedaços de madeira vão e voltam em função dos movimentos ondulares. Os atores tiveram a orientação sobre a ocupação do espaço, o tempo de permanência em cena e os objetos com os quais iriam produzir o trabalho, além dessa partitura de movimentos com a qual abririam-se a outros estados possíveis do corpo. Não há uma orientação de qualquer tipo de mimetismo. A partitura de movimento se prestou como mobilizadora de um movimento em si, ou seja, daquilo que os movimentos produziam no corpo. Entraram em jogo outras coordenadas físicas, por exemplo, o peso dos corpos, os gestos em direção ao alto e ao baixo, a ocupação das lateralidades, a relação de horizontalidade com o mar, o trabalho do corpo com os objetos, os desequilíbrios que aconteciam no decorrer da cena. A partitura como princípio de movimentos que, na sua duração, parecia dizer apenas sobre o próprio movimento. Isso porque, em determinado momento, o que nós víamos, ou o que parecia naquelas imagens, não é, durante a gravação,
em que ficávamos eu e o Alexandre Veras ali juntos, o Alexandre fez câmera, não é? Diziam muito mais sobre formas. Por exemplo, altos, baixos, cheios, largos, concentrados, vazios, frontalidades, linhas, círculos, dimensões, inscrições de luz, densidades, volumes, traços, ritmos. O que se encontrava nas imagens era o retorno dos movimentos, aquilo que estava na partitura. E o que move como corpo, nos moldes em que diz o José Gil, né, retorna como movimento do pensamento. E é isso que aqui me interessa. Bom, o trabalho é informado, portanto, pelo contexto contemporâneo, onde os poderes assaltam a vida. Como observa, mais uma vez, o Peter Paupelbar, no texto Vida Besta, Vida Nua, Uma Vida, o poder penetrou todas as esferas da existência e as mobilizou inteiramente, pondo-as a trabalhar. Cito Peter: desde o gens, o corpo, a afetividade, o psiquismo, até a inteligência, a imaginação, a criatividade, tudo isso foi violado, invadido, colonizado, quando não diretamente expropriado pelos poderes. Se antes ainda imaginávamos ter espaços preservados da ingerência direta dos poderes, né? Por exemplo, o corpo, o inconsciente, a subjetividade, e tínhamos a ilusão de preservar em relação a eles alguma autonomia, hoje nossa vida parece integralmente subsumida a tais mecanismos de modulação das nossas existências. Ao nos apropriarmos dos movimentos dos corpos referidos ao trabalho, o que vemos, né, como resultado dessa pesquisa, desse método de pesquisa, nos sugere, o que ele nos sugere é que estamos convocando a desorganização dos registros do poder sobre os corpos. É essa a intenção, né, vamos dizer assim, e não é uma intenção para ter resultado, é uma intenção para ver o processo. Mas não se trata de um paraíso aí, né, um lugar utópico, ou uma distopia que ocorre, mas, como talvez pudéssemos estar, onde talvez pudéssemos estar livres do controle. Isso não se dá assim na cena, né? Não é uma inscrição da liberdade, muito menos. A cena é construída para fazer desaparecer suas referências de território, uma praia qualquer, um lugar qualquer, onde homens e mulheres parecem diferentes aos que ocupam o mesmo espaço. Eles não dialogam, não criam conexões entre si, chegam e saem à medida que o seu tempo termina, o que os põe, de algum modo, como seres sobreviventes, que, nos termos de Agamben, é a produção dessa sobrevida modulável e virtualmente infinita e que se constituidora do biopoder de nosso tempo, sobre o qual Peter, e aí eu poderia citar, mas vou saltar para não demorar muito, sobre quando ele se refere nesse texto a que eu fiz referência última, sobre essa imagem do sobrevivente, que não por acaso nos campos de concentração do nazismo, né, eles eram chamados de o muçulmano, aqueles que tinham abandonado o desejo pela vida, que já não tinham mais força de resistência, né? Eles eram chamados de um muçulmano, né? Sim, o trabalho é um exercício, esse trabalho é um exercício que não convida aos modelos de representação do mundo, ou pelo menos não se quer enunciando estados de poder nos corpos ou fazer constatações. Se não quer, se a ele não é dado dizer sobre utopias, também não quer ser a representação das perversões dos poderes. O que esse trabalho me levou a fazer, sim, porque estamos falando sobre o trabalho da obra, é resultado dos gestos, dos movimentos dos corpos em cena, para que nenhuma narrativa se imponha como primeira, mas que esteja aberta aos movimentos da cena. Indiferença e repetição, me digam aí o tempo, né? Mas indiferença e repetição, Deleuze fala de um Nietzsche encenador, na medida em que ele explica os movimentos do seu personagem conceitual, o super-homem,
como ele deve entrar na cena do seu pensamento filosófico. Né? Na dramaturgia do pensamento nietzschiano, nós vemos a constituição de uma cena, né, onde esses personagens vão entrando e vão atuando em relação ao seu pensamento. O super-homem é um personagem que não representa, ele apenas se movimenta, faz o teatro do movimento, que para ele não é outra coisa que a repetição como diferença. Não se trata do esforço do ator, que ensaia repetidas vezes enquanto a peça ainda não está pronta. É um espaço cênico, no vazio desse espaço, na maneira como ele é preenchido, que o ator desempenha um papel que desempenha outros papéis. Trata-se de como a repetição se tece de um ponto relevante a outro, compreendendo em si as diferenças. Deleuze faz referência ao teatro da repetição, em oposição ao teatro da representação. Né? Eu vou passar bem rapidamente por ele, sem uma grande citação, mas o que ele diz é que no teatro da repetição a ideia é de experimentação de forças puras, de traçados dinâmicos, de espaços sem intermediários, que agem sobre o espírito, enfim, e que os une diretamente à natureza e à história. É a ideia de que nós experimentamos uma linguagem que fala antes das palavras, gestos que se elaboram antes dos corpos organizados, máscaras antes das faces e espectros e fantasmas antes das personagens. Compreendo que se trata, e aí eu estou finalizando, se trata nesse sentido de uma operação na qual a repetição é pensada a partir do que pode propor como diferença, como dissonância, hiato, excesso, borda, sobra, resto, e cuja força faz pensar aquilo que condiciona os olhares, os sentires e os pensares sobre as ações do cotidiano e nos campos de circulação de poder que afetam a nossa vida. Vejo nesse exercício que fizemos não a representação desses corpos submetidos aos poderes disciplinadores, mas uma tentativa de observar o quão os movimentos são esvaziadores das suas próprias ações. Apenas a título de conclusão, eu gostaria de dizer que este trabalho, que é resultado desse desejo de experimentar corpos em cena desobedientes às normas, resulta, do meu ponto de vista, de uma necessidade que me parece urgente, ou pelo menos para mim, a urgência minha, né, da minha própria pesquisa que fica exigindo de mim, né, que haja uma análise das obras que não se restringam ao que elas podem vir a figurar. Há uma multiplicidade de imagem nas imagens, assim como há uma multiplicidade de sonoridades nas sonoridades. As imagens são estados em potência de inúmeras virtualidades. Em nossa experiência, o que resulta da partitura de movimentos nesse trabalho são múltiplos movimentos que, na sua duração, vão tomando outras formas na imagem. Uma outra economia do visível, que tem relação com os movimentos da luz, com os traçados na areia dos movimentos do mar, com o apagamento dos corpos quando a luz do céu dá lugar à noite, com o preenchimento e esvaziamento do espaço, com as forças sonoras produzidas pelo movimento do mar. Nesse sentido, penso ser necessária uma releitura crítica da metodologia iconográfica em nossas análises fílmicas, que tenha em conta as proposições teóricas que trabalham com a matéria das imagens e dos sons, sem que para isso seja necessário perder a riqueza histórica das teorias iconológicas, mas em atentando àquilo que, infelizmente, a presença da Nicole, a ausência da Nicole não nos ajuda a pensar juntos, não é? Quando ela afirma, que eu gostaria imensamente, mas quando ela afirma na sua análise figural que o essencial, que o que conta nessa crítica fílmica, na análise, no lugar do pesquisador, é a atenção dada às obras. Cada obra, diz ela, é um laboratório.
Em nosso projeto, o que buscamos, sobretudo, foi criar um laboratório que estivesse pautado no processo mesmo da realização fílmica. E, finalmente, o que experimentamos nesse trabalho é já alguma coisa que tem relação com as configurações sensíveis. Olho para este trabalho e experimento as figurações das imagens e dos sons. Já não é mais sobre os corpos disciplinados que ele diz, mas talvez sobre uma comunidade de viventes quaisquer, já completamente desconectados de um espaço e tempo do presente. Muito obrigada. Un poco menos. Disculpa. Porque es muy preto. Bueno, soy Gabriela. Voy a hablar en castellano porque pensaba hablar en portuñol, pero creo que me da vergüenza. Voy a hablar despacio y igual creo que da para entender. Sí, ¿no? Ah, hay un pedacito en francés mínimo de un video, bueno, es así. Bueno, agradezco muchísimo la invitación a este encuentro, a Beatriz, a Yuri, porque fue como un introductor a una escena increíble que descubrí hace 2 años cuando estuve invitada a la Escuela Pública Audiovisual, que fue una experiencia maravillosa. Alguien habló de eso, no, hoy o antes. Alguien habló de eso, mi portugués empieza. Eso, Amaranto, hoy en la mañana, que fue una experiencia maravillosa, gracias a Día, Camila, Gabriela y todo el equipo. Creo que realmente este encuentro es muy maravilloso. Bien, yo voy a hablar de un proyecto que se llama Laboratorio de Invención Social, que es un proyecto que implica un recorrido que empieza en los años 90 con las políticas neoliberales, las privatizaciones, la desocupación y llega a hoy. Hace un presente, pasado, presente y discute esta idea de pasado y presente. Es un trabajo de observación, acción y de búsqueda de otras formas de resistencia. Bien. También va a ser un poco coreográfico porque yo miro aquí, pero las diapositivas corren ahí, así que veremos. Sí. Que claudicar, porque la lucha recién comienza. Es doloroso decir estas cosas, pero lamentablemente hoy estoy mal porque nunca pensé que me iba a tocar, porque digo, bueno, tengo ya mis años para posteriormente jubilarme, pero la mala jugada que hacen las autoridades de la empresa, que ni las conozco, de ese hombre que hoy viene y me firma mi presidencia de trabajo, doloroso, y así debe estar sufriendo el resto de la familia. Pero esta gente que no se olvide, que nos está quitando el plato de comida, no nosotros último vamos a comer pasto, le están quitando la comida a los hijos, el plato de comida a los hijos, eso sí le están quitando. Eso es lo más doloroso que hacen acá. Por eso pido la unión de toda la cuenca carbonífera. No es que nosotros estuvimos bien en algún momento, nosotros nunca estuvimos bien con las políticas de turno, pero nosotros hemos sostenido la empresa en la década del 90, como muchos compañeros que están hoy, que también le está tocando el turno, porque estoy hablando con algunos, también le está tocando el turno. No quiero que siga despidiendo gente, que suspenda todo esto, porque esto va a ser una masacre social, y yo no la quiero ver tampoco. Pido a todos la unión. Tengo 50 años en Río Tour. Con esto me pagan ahora. Con esto están pagando la vida de uno que está dejando los puestos acá ahora. Sin embargo, tengo que sufrir a mí. Y no los dos, me da muchacho.
es un video que tiene más o menos 2 meses que circuló, que es uno de los tantos videos que graban los trabajadores con testimonios de ellos mismos. Esto es en Yacimientos Carboníferos Fiscales, una empresa del Estado que echó a una gran parte de sus trabajadores, entre ellos a este señor. Yo vi este video y me pareció que era el comienzo de todo. Bien, Laboratorio de Invención Social, cómo hacer juntos. En el año... Este proyecto, como ya decía, empieza en los 90, empieza con las políticas implantadas por el gobierno, por la dictadura cívico-militar en Argentina, y luego retomada en los años 90 cuando el presidente era Carlos Menem. Próximo video. Este es un video que hice en el año 2002 y que es una lectura de cómo están las cosas.
estas imágenes son del 2002, cuando cerca de la ciudad de Rosario, que es una ciudad que queda a 400 kilómetros de Buenos Aires, se cae un camión con vacas vivas que estaban yendo al matadero y se cae en la ruta y la gente del lugar, que muchos habían trabajado en frigoríficos y estaban ahora desocupados, que habían sido despedidos, se acerca al camión y se lleva las vacas y las carnea en el lugar. Estas imágenes, cuando sucedieron, no paraban de pasar en la televisión. Este video también considero, para mí, es el comienzo de todo. Era imposible, luego de ver esas imágenes, no reaccionar. No sé, ¿Camila? Ah, ok. Bueno, pues, sí. Sí, ahora... La gente, año 2001, cae... Está bien. Año 2001... Momento. 19 y 20 de diciembre cae el gobierno. La gente sale a la calle, la situación no daba más. Millones de personas sin trabajo, millones de personas que no tienen para comer. Los supermercados, propietarios de supermercados salen y tiran la comida en la calle para que no se destruyan sus locales. Hice otro video sobre esto, todo esto es con material de archivo, con material de los medios, la lógica de la supervivencia. Estado de la situación, año 2001, año 2002. Entonces, este es un proyecto sobre el trabajo. Vamos un poco fuera. Sobre el trabajo, sobre la pérdida de trabajo, sobre la memoria de los cuerpos y de los lugares, sobre la memoria, sobre la identidad. Que no veo. Ay, no sé cómo hacer. Sobre la memoria, sobre la identidad. Sobre la memoria, la identidad. Sobre la desocupación. Sobre la desocupación. Sobre la desaparición. El desaparecido de este momento era el trabajo que desaparecía, y los cuerpos de los trabajadores, los cuerpos que habían aprendido un movimiento, los trabajadores que habían trabajado durante 30 o 40 años en el mismo lugar, como este señor que vimos al principio de la presentación, de un video actual del año 2018. Estos trabajadores trabajaban en empresas del Estado y habían sido despedidos, se habían quedado sin trabajo. Ahora podemos ver el video que viene y yo puedo hablar sobre el video. Esta es una videoinstalación que hice en conjunto con los trabajadores desocupados, donde yo les pedía que me contaran cómo era su trabajo y que me lo explicaran con mucho detalle. Eran trabajadores del ferrocarril, trabajadores de fábricas de barcos, trabajadores de la petrolera YPF, y les pedía que hicieran el gesto del trabajo, ¿no? Que se relaciona con la presentación de Beatriz, ¿no? El gesto del trabajo, el movimiento del trabajo, la identidad del trabajo y el gesto, la marca de ese trabajo y de ese movimiento en el cuerpo. Los trabajadores sabían absolutamente de memoria, sin la necesidad del objeto, de sus herramientas, reproducir su trabajo. Ahí apareció muy claro
cuando hice este trabajo junto a los trabajadores, el lugar de la cámara. ¿Quién era yo que estaba registrando estos trabajadores? Y muchos de ellos le hablaban a la cámara yo, detrás de la cámara. Le hablaban a la cámara como si la cámara realmente fuera un medio de comunicación y hablaban y decían, señor presidente, aquí están mis manos son jóvenes y yo quiero seguir trabajando. Este trabajo se presentó en el Palacio de Correo de Buenos Aires, que venía de ser recuperado, que había sido privatizado y que luego había sido nuevamente estatizado. Año 2006. Luego viajé a Francia y ya había entrado en un camino de completa obsesión con esta cuestión de la desaparición del trabajo y de la identidad y la memoria ligada al trabajo. Fui a Francia a hacer una residencia y que era en un lugar que eran las antiguas pompas fúnebres, no sé cómo se dice, porque no sé en español tampoco cómo se dice, pompas fúnebres, como donde se preparaba todo para como la fábrica relacionada con la muerte, los cajones, ahí. Y bueno, y resulta que en el año 93 en la ciudad de París se había privatizado el servicio funerario y todos los trabajadores que trabajaban en el servicio público de funerarios se habían quedado sin trabajo. Y yo estaba haciendo una residencia y vivía en este lugar donde se hacía, donde eran los funerarios, las pompas fúnebres. Y entonces encontré a varios de ellos y los invité a hablarme de su trabajo en los lugares donde ellos lo hacían, ¿no? Los trabajadores de las pompas fúnebres. Hice este trabajo que se llama Nosotros no nos reímos de la muerte. Estando en Francia se me ocurrió conectarme con el movimiento nacional de desocupados y de precarios, MNSP, que es un movimiento muy grande, nacional, y que justamente estaban preparando una especie de tour, de gira, por diferentes ciudades de Francia, por toda Francia, para ir a hacer formaciones con los trabajadores desocupados. Entonces yo les propuse ir con ellos, la caravana era en una caravana, en una casa rodante, y les propuse viajar con ellos por toda Francia, que ellos me transportaran y me alimentaran, bueno, comía y vivía con ellos, y a cambio lo que yo iba a hacer era un retrato de los trabajadores que habían perdido su trabajo. Un retrato muy simple que yo iba a filmar y que iba a montar muy simplemente y que iba a mostrar en la siguiente ciudad. Y así recorrí como 5.000 kilómetros con ellos por toda Francia, norte, sur, este y oeste. En los diferentes lugares había diferentes acciones y yo hacía videos que son más o menos así. Está en francés, vamos a ver un pedacito nada más, pero para que dé una idea. El video consistía en el nombre de la persona y su historia. Aquí debe ser. Ahí. Bonjour, je m'appelle Prisca, j'habite à Lignes-sur-Lot. Et voilà, j'étais à l'école. J'ai passé mon bac de français littéraire. Après, j'étais à la faculté, j'ai essayé les convers, les sciences du langage. Voilà, bon, mais les études ça coûte cher. J'avais pas forcément les moyens de pouvoir faire des études. Donc, par la force des choses, j'ai fini par arrêter. Et là, j'ai trouvé des petits boulots, j'ai fait collage d'affiches, j'ai fait des extras. Ella está contando su formación literaria, todos los estudios que ella hizo. Parce que je trouvais pas d'emploi. Y que no encuentra trabajo, y que no tiene trabajo, y que necesita trabajo. J'ai piloté comme je pouvais
Entonces lo que hice como 50 retratos que mostraba de una ciudad en otra, en otra y en otra, como para que se conocieran los trabajadores que no tenían ningún contacto entre sí, y los liberé y los puse en un sitio de internet, en un Vimeo, y pueden entrar, cualquiera puede entrar y ver estos videos. Bueno, fui en esta camioneta. Y encontré cualquier tipo de experiencia, y encontré una experiencia de los trabajadores desocupados y unas vivencias muy, muy diferentes a lo que sucedía en Argentina, sobre todo en relación con la resistencia. Por ejemplo, este trabajador, cuando se enteró que yo iba a estar estos retratos, trajo la foto de donde como testimonio, la foto del diario como testimonio, que él estuvo ahí. Et donc, moi, mon travail consistait à faire les emballages des planches de MDL et de les mettre en stock. Donc, ponçage et emballage aussi. Il y avait des services munitions, il y avait le ponçage des planches aussi. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette photo? Alors, on voit dans un engin de Houston. Et puis, Bueno, acá es un trabajador de una ciudad viendo las imágenes de otra trabajadora. Reconversión, reestructuración, deslocalización. Sobre la fragilidad, la precariedad y la resistencia. Encontré a un viejo sindicalista y al mismo tiempo encontré a un trabajador senegalés sin papeles y les propuse hacer una conversación. Y hicimos una conversación que dura 80 minutos sobre el trabajo, sobre la libertad, sobre la identidad y la memoria. Y me puse a pensar sobre la posibilidad de la construcción colectiva. Y de regreso en Argentina, empecé a investigar y estudiar y contactarme con las fábricas recuperadas por sus trabajadores. No sé cómo es en Brasil, se entiende, ¿no? Las fábricas tomadas por sus trabajadores, fábricas que quebraron y que los trabajadores deciden continuar, para que la fábrica siga existiendo, la fábrica va a la quiebra y toman la fábrica. Toman los medios de producción, formando cooperativas. Formando cooperativas, las que yo trabajé, donde todos hacen todo, todos ganan lo mismo. No importa la formación, todos hacen todo y todos ganan lo mismo. Y empecé a contactarme, a escucharlos y tratar de aprender de esos modos de organización. Y les propuse... hicimos muchas cosas juntos y les propuse una noche abrir la fábrica. Llevé muchos proyectores, habíamos filmado y llevar proyectores adentro de la fábrica. Esta es una fábrica de pintura, una fábrica recuperada que se llama Sintoplom, y hacer una gran fábrica proyección para los trabajadores de la fábrica, ellos son solo 10, para sus familias, para otros trabajadores y también para artistas y amigos. Ven. Entonces llevamos todos los proyectores que conseguimos, invité amigos a proyectar las imágenes e intervenir la fábrica. Y como ven, las pantallas eran los grandes toneles de pintura, las latas de pintura, hay partes documentales donde ellos cuentan sobre su trabajo. Ven que, por ejemplo, ahí las pantallas eran los tachos de pintura que todavía no tenían impresión. Y esta es la fábrica tomada por las imágenes de los propios trabajadores.
como la idea de la desaparición y la reaparición, y la ocupación, la reocupación, la desaparición y la aparición. Bueno, hablo de exclusión y de precariedad. Hablo de imágenes de ausencia y de ciudades fantasmas. En ese momento me invitan a hacer una intervención en Chile, en la ciudad de Valparaíso, en un cerro, en el Cerro Mariposa, que es un cerro también ocupado por sus habitantes. Son de esos cerros que se queman. Era un cerro que en el año 2014 se quemó todo, se quemaron la mayor parte de las casas. Hice un trabajo con las mujeres que habían perdido todo, o sea, habían perdido todas las familias, pero las mujeres eran las más activas, y les propuse poner un cartel luminoso arriba del cerro para que se viera de abajo del cerro. No pasó, no se vio porque debía ser muy grande, pero se veía en los alrededores, y pusimos un cartel que dice: nada es ajeno. Entonces, hablo sobre lo que desapareció, y sobre lo que queda. Bueno, voy a pasar más rápido, porque esto es otro proyecto, pero que no. Hablo sobre las ideas y los deseos. Historias, relatos, intervenciones, acciones, encuentros, intercambios, creación colectiva. Y el año pasado... el año pasado me acerqué a otras fábricas recuperadas y les propuse hacer un trabajo que era filmar en las fábricas, junto a ellos, eligiendo qué es lo que íbamos a mostrar, tratando de entender sus modos de trabajo. Y esto fue mostrado en el Centro Cultural Conti, que es un centro que queda en la ex ESMA, el ex campo de exterminio en la ciudad de Buenos Aires. Entonces se mostró ahí y invité a los trabajadores, a hablar con la gente, hice encuentros entre trabajadores, público y artistas, donde ellos, con esta idea de laboratorio de invención social, donde ellos contaban la experiencia y se compartían mediante relatos, mediante imágenes, mediante movimientos, sobre la posibilidad de hacer y de hacer juntos. Bueno, estos son los trabajadores de dos de las fábricas: una fábrica de vidrio, la fábrica de pintura y una fábrica de cadenas. Las tres están con posibilidades de cerrar por las políticas económicas impuestas por el presidente Macri, donde las tarifas aumentaron y no las pueden sostener, están al borde de cerrar. Bueno, hablo de pensar, de hacer, de forjar la resistencia. Y ahí como cola, imágenes de los trabajadores desocupados hoy. Hoy, son imágenes de hoy, de 2018. Fin de 2007-2018. O sea, este trabajo va y viene entre los 90 y hoy. Bueno, y termino con esta imagen que me parece tremenda. Nos despidieron por Twitter. Son trabajadores del Centro Cultural Kirchner, que es un gran centro cultural también de la Ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la cultura, donde fueron despedidos 600 trabajadores. Bueno, ahí, la vuelta al mundo. Bueno, muchísimas gracias. Siento que corrí.